Bom, então vamos lá. Uma marca de chinelos faz um comercial simples, certo? Não, errado. Por quê? Porque nesse comercial, a atriz Fernanda Torres diz uma frase que virou polêmica nacional, né? Não comece com 2026 com o pé direito, é aí que os conservadores em todo o Brasil começam a gritar e se alvoroçar, isso é mensagem política, ele tá atacando a direita, né? Bom, por que que essa história não é só sobre um comercial? É sobre como a realidade se estrutura, como a realidade funciona. É sobre padrões, é sobre símbolos, é sobre como você consegue ver o que 99% das pessoas não vê. E é aqui que você vai aprender três sinais estruturais de como marcas usam linguagem para dividir a nação. E quando você vê esses três sinais juntos, você não precisa mais acreditar em coincidência. Você vê o sistema operando, como a realidade dessa gente se estrutura. Então, se você é novo no canal, sou Paulo Lima, agora doutorado em filosofia, além do mestrado e doutorado em biotecnologia, engenheiro, filosofia também, como bacharel, e mais um monte de outras graduações aí e estudos além da semiótica que nos ajuda a compreender como que a realidade funciona estruturalmente. Então é hoje que você vai aprender algo que ninguém vai falar, você não vai achar em outros canais, você não é um canal aqui de comunicação de notícias, você sabe o que está acontecendo, mas aqui você vai ter o desdobramento disso, tá bem? A realidade em camadas que você vai analisar comigo aqui. Eu vou te ajudar nessa caminhada, nessa empreitada, bem? Então vamos lá. Bom, a Havaianas, então ela lançou. Ah, é claro, né? Deixa like, joinha, se isso te agradar, se isso fizer sentido pra você. Se não, fica tranquilo, já pode sair, não tem problema nenhum. Isso prejudica demais o algoritmo, mas é assim que a vida funciona, né? Até a gente encontrar de fato o nosso público. Então a Havaianas, ela lançou uma campanha de ano novo, certo? Nada de especial, ok? Marcas elas fazem isso o tempo todo, mas nesse comercial tem lá uma frase que virou bordão, que ficou viral, na verdade, por razões que ninguém esperava. Fernanda Torres, a atriz brasileira lá, ela aparece no comercial e diz que não se deve, né? Não comece com o ano de 2026 com o pé direito, simples assim, né? É uma frase que em português ela significa começar o ano com sorte, com o pé direito, né, a coisa da energia positiva. Mas aí aconteceu alguma coisa. Os deputados eles começaram a reclamar, influenciadores começaram a gritar, conservadores em todo o Brasil começaram a dizer que isso é uma mensagem política, que está dizendo que a direita é ruim, essa coisa toda, está atacando quem pensa diferente. E a marca respondeu que não era bem por aí, que era só uma frase criativa, que eles queriam que as pessoas começassem o ano com os dois pés, com ação, com movimento, né? Mas assim, conversa pra boi dormir, né? A Fernanda Torres é conhecida, muito bem conhecida por ser de esquerda. Mas vou ser direto. Isso não é só sobre o comercial, é sobre como a realidade se estrutura e é isso que eu vim falar pra você e por isso que esse vídeo é diferente, né? Do que você vai encontrar aí nos outros canais. E então, claro, a gente vai voltar para quem? Para o nosso velho bom amigo Aristóteles, que já tinha explicado isso há 2.400 anos atrás. Enquanto todo mundo, né, minha avó sempre dizia, você tá indo plantar o milho, eu já tô comendo a pamonha, né? Então, a gente fica tentando e pensar, e nossa, como eu sou inteligente, esperto, reflexivo. Não, os pensadores já falavam isso há 500, há 1000, há 2000 anos ou há 2400 anos aqui, como Aristóteles bem trabalhou. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Bom, na retórica, ele definiu algo que poucos entendem, né? A linguagem ela não é neutra. Toda palavra ela carrega significado, toda frase ela carrega intenção. Então quando você escolhe uma palavra em vez de outra, você está fazendo uma escolha política, quer intencionalmente, quer não. Então Aristóteles ele dizia que existem três formas de persuasão, né, que é muito utilizada hoje pelos mais refinados do marketing, né, quem é mais acadêmico, né? Ethos, patos e logos. O ethos ele é credibilidade, o patos é emoção e logos é lógico. Tá? Mas tem um quarto elemento que Aristóteles não nomeou. Mas que ele está em
toda a sua obra, que é o símbolo. O símbolo é a coisa que representa outra, correto? A toga representa a justiça, a cruz representa a fé. E a direita? A direita representa, bom, depende do que você está falando. Para os conservadores, direita significa, e já dizia, né, bem diz sempre o Bruno Garchagen aí, que a gente faz um desserviço ao usar esquerda ou direita, mas vamos lá, a gente tá nesse termo aí por conta do comercial. Direita, sob o binóculo do conservadorismo, são valores, tradição, família, ordem, propriedade, essa coisa toda. Pro progressista, direita significa capitalismo, exploração, opressão, da coisa da dicotomia, né, o oprimido, opressor, dicotomia entre proletariado e burguesia, essa coisa toda. Tá? Bom, mesma palavra, significados opostos. Agora, quando a Havaiana diz não comece 2026 com o pé direito, o que está acontecendo? Está acontecendo uma inversão de símbolo. Porque pé direito é uma expressão que significa sorte, bom começo. Mas quando você coloca direito ali, né, você está ativando dois significados ao mesmo tempo. O primeiro é a expressão comum, pé direito igual a sorte. E o significado 2, a conotação política. Conotação, não é denotação, a conotação política. Direito é igual ao conservadorismo. E aí, quando você diz não comece com o pé direito, você está dizendo simultaneamente não comece com sorte e não comece com conservadorismo. Isso é o que eu chamo de símbolo invertido. É quando você pega um símbolo que significa uma coisa e o usa para significar outra. E é exatamente o que Platão alertou lá na República. Lá na República, né? Aí pensando num guardião aí corrompido, né? Nosso time aqui se auto-intitula Guardião. Nós temos o curso de Guardião da Tradição, inclusive, né? Eu vou deixar em breve o link aqui para vocês. Enquanto o curso não efetivamente está pronto, você tem a oportunidade de comprar o e-book, tá? Que é os maiores nomes compilados aqui do conservadorismo. São muito bonitos, são muito bem feitos. Inclusive, fica muito à vontade aqui. Ainda aproveite que é low ticket, tá? Depois, quando chegar o nosso curso de Guardiões da Tradição, vai ser high ticket. Então, aproveite esse jabá aqui. Então, o que são os guardiões sob a ótica de Platão? Platão, assim, ele vai pensar nas pessoas que deveriam proteger a cidade, certo? Mas o que acontece quando se corrompe o guardião? Então, o que ele vai dizer? Que o guardião corrompido, ele faz algo muito específico. Ele usa os símbolos da virtude para esconder o vício. Ele usa a toga da justiça para cometer injustiça. Ele usa a coroa de rei para tiranizar. E ele usa o uniforme de protetor para oprimir. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a Havaianas não é só uma marca. A Havaianas é um guardião cultural. É uma instituição que deveria proteger valores brasileiros. Mas quando ela inverte o símbolo do pé direito, ela está fazendo exatamente o que Platão alertou ali, usando o símbolo para esconder a intenção. Agora você vai dizer, né? Paulo, você está vendo conspiração onde não há papinho, não sei o que. Tá bom, vamos testar, vamos lá, vamos para Burke, tá? O nosso filósofo, fica dicas de leitura aqui, o Russell Kirk, Edmund Burke, né? O Redescobrindo o Gênio, a própria leitura, né? Reflexões sobre a Revolução na França e tudo mais. Pai do conservadorismo. Ele tinha um método simples, né? Ele testava toda a promessa olhando para o resultado. Então, se alguém promete uma coisa e o resultado é o oposto, então a promessa era falsa. Se a gente vai pensar, que a Havaiana vai dizer, queremos que as pessoas comecem em 2026 com os dois pés, com ação, com movimento. Tá bom, mas qual que é o resultado observável? O primeiro, um público conservador furioso. Tá pedindo boicote, tá dizendo que a marca é woke, tarará. Por outro lado, você tem o resultado 2, que são os progressistas rindo, né? Tá dizendo ali que os conservadores não entendem, ironia, tarará. Um outro lado do prisma, um terceiro resultado, a marca ficou viral, né? Ganhou milhões em publicidade gratuita. É a técnica do Pablo Marçal lá, fala bem, fala mal, mas fala de mim, né? E o quarto prisma aí, a divisão aumentou, não diminuiu. Então, se a promessa era queremos unir as pessoas, qual foi o resultado? Divisão, raiva, boicote.
Quando a promessa e o resultado divergem, confie no resultado, sempre. Mas é aqui que fica interessante, porque isso não é um acidente, isso é um padrão. E quando você vê um padrão se repetir, você está vendo coincidência. Ou melhor, não está vendo necessariamente a coincidência, você está vendo um sistema operando. E olha só o que está acontecendo. Vamos pensar na Natura. Ela fez campanha sobre diversidade. Qual que é o resultado? Conservadores furiosos, boicote. Unilever fez campanha sobre inclusão. Resultado? Conservadores furiosos, boicote. Havaianas fez campanha com frase bilíngue. Resultado? Conservadores furiosos, boicote. 3 vezes, mesma causa, mesmo efeito. Marcas fazem campanha progressista, conservadores reagem com raiva. Então, ou seja, o que a gente está vendo? Um padrão. Porque todas essas marcas sabem que vão gerar reação. Elas sabem que os conservadores vão ficar furiosos. E mesmo assim elas fazem. Por quê? Porque a raiva gera engajamento, gera cliques, ela gera viralização, ela gera publicidade gratuita. Não importa, o outro vai estar lá na ceia de Natal falando mal da marca, mas tá falando da marca. E a quantidade de repetição que é onde a marca sai ganhando. Então qual que é o padrão real? Não é marcas querem unir. O padrão é marcas usam divisão para ganhar dinheiro. Marca para marcar. Simples assim. Como que consegue se fazer isso? Como que elas conseguem dividir a nação e ainda sair como vítima? Vamos para os 3 truques que eu prometi lá, se você ficou até aqui no vídeo. Primeiro é aquela ambiguidade planejada, certo? A Havaianas, ela não disse não vote em conservador. Ela disse não comece com o pé direito. É ambíguo. Isso pode significar 2 coisas. E quando é ambíguo, você consegue negar. Quando você consegue dizer vocês estão vendo conspiração, o problema é que assim, a ambiguidade ela não é acidental, ela é planejada. Porque se fosse claro, seria óbvio. Mas como é ambíguo, você consegue ativar os 2 significados ao mesmo tempo. E depois negar o que ativou. Então é como quando você faz uma piada ofensiva e depois, não, é brincadeirinha, pegadinha do malandro, né? A piada foi ofensiva, mas porque era brincadeira, você não pode reclamar sem parecer chato, tá? O truque 2 aqui, ó, né? O Somebody Love 2. Inversão de culpa. Então quando o conservador reclama, a marca diz, opa, vocês estão vendo conspiração, vocês estão sendo intolerantes, vocês estão atacando com uma marca que só quer fazer uma campanha criativa. E aí que a vítima vira o vilão, né? Xingue e usa o que você é, acuse e usa o que você faz, já diria o Olavo, né? Conservadores, eles estão reclamando de divisão e ela vira o que está se dividindo. Isso é genial, por quê? Porque você consegue fazer algo divisivo e depois culpar quem reclama por ser divisivo. Ampliações progressistas, terceiro truque. Então, progressistas veem o comercial, entendem a mensagem, começam a compartilhar. Olha que criativo, olha que irônico. Conservadores não entendem. É aí que se amplifica. Não porque a marca pagou para amplificar, mas porque progressistas amplificam para rir dos conservadores. E no final, a marca sai ganhando. Por quê? Ficou viral. Porque gerou engajamento. Porque todo mundo tá falando. É simples assim. E por que isso importa? Paulo, é só um comercial de chinelo, né? Por que isso importa? Importa porque é como o sistema funciona. Não é só sobre Havaianas. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E espero que, poxa vida, a gente tenha algum engajamento para tentar entender sobre como as instituições usam a linguagem, o poder do discurso para dividir a nação enquanto ganha dinheiro. Essa o pai dessa, né, do pai da mentira, digamos assim, o Barbudão, cara, né? Quando ele reprogramou a dialética ali platônica, depois a releitura que Hegel fez, quando ele trouxe essa dicotomia que o motor da história é a luta de classes, tudo foi manipulado para ficar voltado para essa coisa do oprimido, opressor, proletariado, burguesia, dominante, dominado, essa coisa toda. É o padrão, você consegue se proteger quando você vê padrão. Você consegue reconhecer quando está sendo manipulado, quando você enxerga o padrão. Você consegue ver quando uma marca está usando divisão como estratégia de marketing. Não
Aí você fala assim, nossa, tem muito mais coisas embutidas do que essa coisa que tá escancarada da Havaianas. Então, quando você vê o que Platão alertou, quando guardiões se corrompem, né, eles usam símbolos da virtude para esconder o vício, é exatamente isso que está acontecendo. E acontece com marcas que deveriam ser neutras, usando símbolos para dividir. E quando você reclama, elas dizem que você é o intolerante. Então importa porque Burke tinha razão. Quando promessa e resultado divergem, confie no resultado. A promessa que queremos unir, o resultado foi divisão. Logo, a promessa é falsa. É simples assim. Bom, vamos para 3 ações práticas que você pode usar para não cair nessa, né? Primeiro, você detecta ambiguidade planejada. Então, quando uma marca faz algo ambíguo, você pergunta: isso é acidental ou planejado? Se é ambíguo demais, é planejado. Por quê? Marcas grandes têm departamentos inteiros de comunicação, advogados extremamente caros para analisar cada linha daquilo. Você acha que não? Tem. E eles não fazem por acaso. Então, quando você detecta a ambiguidade planejada, você não cai na armadilha. Você vê o que está acontecendo. 2. Testa a promessa versus o resultado. Toda marca promete algo. Queremos unir, queremos incluir, queremos respeitar. Tá, beleza. Qual que foi o resultado observável? Se a promessa era unir, o resultado foi dividir. Então a promessa era falsa. Não é opinião, é lógica. Então quando você testa a promessa versus o resultado, como eu já falei, você consegue ver o que está acontecendo sendo honesto. E a recusa inversão de culpa. Então, quando você reclama de algo decisivo e a marca diz você está sendo intolerante, não cai nessa porque você sabe que é inversão de culpa, né? O ônus da prova recai sobre aquele que está sendo o cara que está acusando, tá bem? Então, agora, por que isso importa especificamente? Porque você não deveria, por que você deveria se importar com isso? Primeiro, porque valores tradicionais dependem de símbolos. A família é um símbolo, a propriedade é um símbolo, a ordem é um símbolo. E quando as instituições invertem esses símbolos, elas estão atacando os valores que você acredita. Então, quando a Havaianas inverte, subjuga o símbolo do pé direito, ela não está só fazendo um comercial criativo. Ela está invertendo um símbolo que representa valores que você acredita. E quando você vê isso acontecer rapidamente, você percebe que não é acidental, é sistemático. É como o sistema funciona. Então, conservadores acreditam em ordem, acreditam em símbolos que significam algo para alguém, acredita que o objeto tem que ser interpretado por alguém. E eles acreditam que direita significa valores tradicionais. E quando as instituições invertem esses símbolos, está atacando a ordem que você acredita. E por que isso importa? Porque não é sobre o comercial, é sobre como a realidade funciona, como eu disse. É sobre como símbolos são usados para dividir, é sobre como você consegue se proteger. Então, se Aristóteles te fez pensar, Platão te fez ver, Burke te fez testar, agora você consegue ver o padrão. Quando uma marca faz algo ambíguo, você não cai na armadilha, você vê que é planejado. Quando uma marca promete uma coisa e o resultado é oposto, você não acredita, você testa. Quando uma marca ela inverte um símbolo que representa os seus valores, você não vai ficar em silêncio. Você vai ver o que está acontecendo. Por quê? Porque você não é vítima. Você é o guardião da tradição. E guardiões veem padrões. As Havaianas fez um comercial simples, mas quando você entende como a realidade funciona estruturalmente, você vê que não é tão simples assim. Você vê o sistema operando, você vê os 3 sinais, tá certo? Então é isso. Então quando você vê esses 3 sinais juntos, você não precisa mais acreditar em coincidência, você vê a verdade. É seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Isso que Aristóteles, Platão e o Burke ensinaram, isso é que você aprendeu hoje. E se você quer entender profundamente como as marcas manipulam a realidade, como os símbolos são invertidos, como divisão é usada como estratégia, o material completo está na descrição para você entender como que os conservadores pensam de verdade. E você entendendo, né, e não é para qualquer um, é para quem leva isso daqui a sério, tá? É para quem quer ver além do óbvio, é para quem quer ser de fato um guardião, não vítima. O link tá aqui na descrição. Estamos terminando o nosso curso de conservadorismo. Logo, logo você vai ter esse gostinho de comprar o seu upsell, já que você não quer comprar o downsell, que é o nosso e-book aqui, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de assistir o próximo, onde eu vou mostrar como que a gente vai entender a forma que as marcas estão processando as coisas hoje. Padrão funciona e Platão sempre dizia: o começo
ele sempre é a parte mais importante do trabalho. Então, você começou, agora você vê. É isso, tá certo? Então, seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Tá certo? Então, um grande abraço e nos vemos numa próxima. Não deixe de ver os vídeos aqui de Platão e Aristóteles que a gente já trouxe no canal. Um grande abraço.